The Last of Us 2 e o seu real significado. No auge da raiva, tá? Calma! Peraí, tá muito alto. Bom, que The Last of Us Parte 2 é um jogo polêmico, todos nós já sabemos. A qualidade da gameplay e a qualidade gráfica são indiscutíveis, mas tem algo que gera muita discussão, mesmo depois de 4 anos do lançamento do jogo: a narrativa. E morreu. Após o primeiro jogo, Joel Miller se tornou um dos top 5 melhores personagens de videogame. E o personagem trazia consigo algo que o diferenciava da maioria dos outros. Joel trazia falhas, ele não era um herói, muito longe disso. Joel era um ser humano, com muitos defeitos e um instinto paterno que o faria mover montanhas e derramar litros de sangue para defender aqueles que ama, como vemos no final do jogo. Isso é verdade. Belo final, tá? Infelizmente, ele fica tão louco que ele taca fogo no médico. Eu não sei por que tanto ódio, tá? Ele é um pai que perdeu a filha, traumatizado e quebrado, tentando sobreviver e proteger quem ele ama, quem ainda restou. Ele é humano. Qualquer um de nós faria o que ele fez para sobreviver e para proteger as pessoas que são importantes para nós. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Mas nem todo mundo, tá? Eu fiz essa enquete durante a live aí, perguntando se, né, você faria tudo o que ele fez no fim do primeiro jogo. Teve gente que disse não. Eu sacrificaria minha filha pela cura, pela vacina que iria salvar a humanidade, né? Né? Tem gente que quer salvar a humanidade, né? Nem todo mundo faria, mas pelo menos em teoria, né? Tá. É isto. The Last of Us Part 2 não se resume, obviamente, a Joel. Temos personagens de peso, como a própria Ellie, a Tess ou a líder dos vagalumes, Marlene. Mas não convém tratar sobre cada um deles detalhadamente. A questão é que a junção de todos esses personagens é o que faz The Last of Us ser a obra-prima que é, e todo o desenvolvimento de suas histórias. The Last of Us, o primeiro jogo, apresenta vários temas de igual complexidade, mas tem um que se destaca entre os demais: o trauma. Esse tema em específico é um dos principais responsáveis pelo desenrolar da história e como ela termina no primeiro game. No final não sabemos se sentimos culpa, alegria, felicidade, tristeza. Eu sei. Eu sei como eu me sinto, viu, cara? Eu sei como eu me sinto, viu, cara? Com relação a Ellie, cara. É muita raiva, viu, bicho? É muita raiva, velho. É muita raiva desta boneca digital do caralho. Tá doido, pô. Eu não faria o mesmo que ele. Eu voltava no hospital e matava o resto pra acabar com a vingança. Boa. Boa, Ryan Ronald. É isso aí. Tinha que fazer a limpa, né? Pra não ficar nenhuma testemunha. Isso é verdade. Mas tinha muita gente. Talvez ele não tancasse todo mundo não, né? Ou até mesmo a preocupação com o que pode vir a acontecer na sequência. E com um simples... Tá. Encerramos a jornada pela cura da humanidade e damos início à jornada de reconciliação entre pai e filha. The Last of Us Part 2 inicia com Joel contando a Tommy: eu não conseguiria fazer o que Joel fez. Pequei, eu morreria no primeiro combate. Não, aí não pode pensar assim. Você tem que pensar que você, em teoria, você vai conseguir ganhar o combate, tá? Óbvio que todo mundo iria morrer no primeiro combate, ou pelo menos, no máximo, no segundo combate, vai. No máximo. Mas você tem que imaginar, não, eu ganharia os combates, tá? Eu sou o protagonista do jogo, então eu ganharia os combates. Tem que partir desse pressuposto. Senão não dá, né? Senão não dá. Tudo o que aconteceu no final do primeiro jogo. Nós aprendemos as novas mecânicas e somos colocados tanto no papel de Ellie quanto de Joel, ambos muito mais experientes, mortais, como o próprio mundo onde eles vivem. Mas não apenas isso, eles aprenderam a sobreviver de forma mais eficaz e se adaptaram, não somente a sobreviver agora,
mas agora eles conseguem realmente viver. Somos colocados na pele de 2 sobreviventes natos. Tudo isso para depois sermos colocados covardemente na pele de uma garotinha, obrigada a ver, impotente. Garotinha não, pera aí. Calmou. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar a experiência do Joel, né? Quase um idoso já. Com uma menina de 18 anos. Óbvio que não. Não. Óbvio que não tô comparando os dois. Mas Ellie já matou muita gente. Já matou muita gente. Quando era criança, tá? Ela já tinha matado mais de 1000, quando era criança ainda. Então, garotinha, calmou. Garotinha é minha prima. Que a preocupação dela é TikTok e postar dancinha no Instagram. Isso aí é uma garotinha. A menina que matou mais de 1000 homens, a sangue frio, matou zumbi, né? É, no mínimo, uma jovem, tá? Uma jovem. Pô, pera aí. A morte de seu pai, de forma brutal. Agora, eis a questão. Por que a Naughty Dog fez isso? Por que matar de forma tão covarde o personagem principal do primeiro jogo? Por que desse jeito? Por que de forma tão crua? Do nada, e no início do jogo? Por que da forma que foi? É pra gente ter raiva da Abby, pra depois eles mostrarem o ponto de vista da Abby. Né? Provavelmente, né? Mas vai. Bom, o real motivo dessa cena ser do jeito que é pra realmente te colocar no papel de uma garotinha que acaba de ver o pai ser assassinado com um taco de golfe. Isso é Naughty Dog, dando um soco no estômago. Muito provavelmente você ficou muito irritado com a escolha da produtora ou ficou com um ódio extremamente forte da Abby por ter feito aquilo com o nosso amado protagonista. Nos dois casos, você sente raiva, sente uma vontade, uma ânsia quase insuportável de matar cada um daqueles personagens, de jogar o inferno sobre eles e de alguma forma vingar Joel. Isso não apenas mostra a eficácia da Naughty Dog de mexer com o nosso emocional, mas é uma prova de que naquele mundo não existem finais épicos ou esperançosos. Joel não morre olhando o nascer do sol após uma luta épica com o vilão. Joel morre de forma suja, impotente, sem poder nem mesmo morrer de pé. E vemos tudo isso também impotentes e presos, como a Ellie viu. Não por acaso, vemos a cena na perspectiva da protagonista. Esse é o momento onde a Naughty Dog nos coloca em uma jornada sangrenta em busca de vingança. A questão é que, enquanto a vingança é de fato o enredo, ela não é a história como um todo. Se você joga pela primeira vez, você não faz ideia do porquê o Joel morreu. Pô, aí é o... Até o que o cara tinha comentado durante a live. Seria muito bom se a gente jogasse com a Abby desde o começo. E a gente, né, ficasse gostando da Abby e tal. E aí, no final, a Abby iria matar o Joel, né? E aí a gente ia dizer, caralho, olha só. Sabe o que é foda desse jogo? Este jogo é tipo Coringa 2. O filme por si só, do Coringa 2, não é um lixo, tá? Não é um lixo. O problema é que o primeiro foi tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que você esperava uma sequência tão boa quanto ou melhor. Só que a sequência foi muito abaixo do primeiro. E aí você fica... Puta merda, perderam a chance. Perderam a chance de fazer uma história, né, do caralho. Mas, né... E outra coisa também, né? O jogo apostou em ir numa coisa... Ele apostou na contramão. Primeiro jogo... Vamos fazer aqui um protagonista, né? Um cara que mata todo mundo. E aí a galera vai gostar. O cara mata todo mundo e tal, e tal, e tal, e tal. E aí no jogo vamos na contramão. Vamos matar ele e vamos trazer uma história de vingança para o no mucho. E aí, né? Divide opiniões.
divide opiniões. O jogo é bom. Uma pena que a Ellie foi feita do jeito que foi, né, cara? Se a Ellie fosse uma pessoa minimamente decente, seria muito, 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 muito bom. Mas F. Não sabe por que a Abby parecia ter tanto ódio do Joel. E isso não importa a princípio. Ela é o vilão que você precisa eliminar para vingar a memória do protagonista. É o que a Naughty Dog cria em nós. Essa vontade de passar por cima de tudo e todos por vingança. Back when I was feeling broken, I focused. The Last of Us Parte 2 tem 4 linhas do tempo diferentes, que se complementam e se intersectam. Acontece que, na metade do jogo, mudamos para o ponto de vista da personagem que matou o Joel com requintes de crueldade. Olha aí, Aqui ó. somos apresentados a uma nova perspectiva. O preto no branco dá lugar a tons de cinza. E apesar da raiva e do luto, começamos a ver que naquele mundo não existem heróis e vilões, e sim sobreviventes, pessoas desesperadas que lutam por algo, que do ponto de vista delas vale a pena lutar. Sim, a Abby matou o Joel, mas nesse ponto você se pergunta mais ainda, por que ela fez isso? Esse é meu. Abby. Não! Abby, não olhe. Brutalmente queimado o pai dela, F. Bom, nós já vamos voltar para a Abby. Mas antes tem uma outra órfã traumatizada que precisamos, analisar a trajetória. Seattle, dias 1 a 3 para Ellie, é uma progressão de atos cada vez mais sangrentos, acompanhados por uma história contada por meios de flashbacks que representam seu estado mental cada vez mais quebrado. Essas memórias vão dos melhores momentos aos piores momentos que ela compartilhou com Joel, chegando finalmente à revelação de que ele mentiu para ela sobre o que aconteceu no final do jogo anterior. Joel assassinou brutalmente médicos e militares, pessoas que lutavam, movidas pela esperança de que o mundo pudesse finalmente ser reconstruído. Talvez não como era antes, mas agora com experiência, com aprendizado, talvez até um mundo melhor. Quando juntamos essas informações com a revelação de que o cirurgião que iria operar a Ellie era o pai da Abby e que Joel o assassinou brutalmente, somos forçados a nos questionar se os atos de Joel realmente foram corretos. Será que talvez Joel é o real vilão? Isso quando visto por outros olhos? Pense nas dezenas de Abbys que poderiam ter surgido nessa jornada de Joel. Quantos pais ele não matou? Quantos filhos, maridos, primos ou irmãos? Exato. Só que tem um detalhe. Será que ele é herói? Herói, eu imagino que o cara tem que ser muito juvenil pra ver o Joel como um herói, né? De fato, você tem que ser um pouco juvenil. Agora, o que é que nos faz gostar do Joel? É porque eu vejo ele como herói? É porque... Não é porque eu vejo ele como herói. É porque... Quando eu digo eu falo quem gosta dele, tá? Porque você vê um cara que faz o que tem que ser feito dado as circunstâncias e o contexto. Como assim? Se ele está numa situação de perigo e tem uma pessoa que talvez se vire contra ele, ele já mata. Pronto. Por exemplo, encontrei esse cara na rua. O cara tá pedindo ajuda. O cara tá lá, me ajuda, eu tô morrendo de fome. E minha filhinha tá ali no acampamento morrendo de fome. O que é que ele faz? Passa por cima. Por quê? Porque no contexto do jogo, no Apocalipse, tem muito ladrão, filha da puta, tem muita gente querendo lhe fuder. Então ele não corre risco, ele passa por cima e mata. E aí ele vai matar muito inocente, ele vai matar muita gente do mal, ele vai matar tudo que tiver pela frente. Porque ele não confia e ele não pode confiar. Então, assim, não dá pra ver ele como herói de fato, mas você vê ele como uma pessoa que faz o que tem que ser feito naquele contexto. É isso o que torna ele um personagem massa. Você diz assim, poxa, esse cara toma decisões muito boas, né? Por exemplo, a cena lá do primeiro jogo, onde o cara para no meio da estrada, que ele tá com uma picape e a Ellie, e o cara, me ajuda, e a Ellie, eita, para pra ajudar,
e ingênua. E ele, foda-se, vou passar por cima. Você diz, esse cara sabe tomar decisões, certo? E é por isso que tem admiração. Não é porque ele é um herói. Olha, ele é um herói. Não. No final, Joel agiu como agiu pelo mesmo motivo que todos os vilões, ou quase todos, agem. Por egoísmo. É. E tá errado? Cara, é porque assim, outra coisa, tá? Às vezes o cara fica analisando a história do jogo, imaginando como se a pessoa estivesse no mundo de hoje, onde nós temos as leis, devia ter uma lei, nós temos a polícia, nós temos o juiz que vai julgar, temos o júri. Cara, não é o mundo ideal, bicho. A porra de um apocalipse do caralho, cada um por si, um mais bruto que o outro, um mais animalesco que o outro. Não dá pra ficar tendo muita... Ai, eu não vou matar essa pessoa porque talvez ela seja... Não, bicho, é bala. Bala pra dentro, pô. Não pode confundir, você tem que pegar o contexto da história. É bala, faca e pronto, pô. Não tem muita coisa de ficar... Ai, mas e será? Será que eu matei um... Não, bicho. Não dá. Não dá. Não dá. Mas vamos lá. Quase perto de conseguir sua vingança, Ellie percebe que talvez a vingança não vale a pena. Nunca é plena, mata a alma e envenena. Pô, ele devia ter metido essa, velho. E ao assassinar uma mulher grávida e seu bebê não nascido, Ellie percebe que talvez tudo que ela fez até então já superou o que foi feito a Joel. Foi até pior, que ela nesse ponto era um dos monstros dentro da sua própria história. Abby, por outro lado, desiste de vingar seus amigos, quando percebe que agora tem algo mais importante pra lutar. Há quem diga que Abby foi a primeira a entender o tão famoso ciclo de ódio e se forçou a seguir em frente, pelo bem maior, pelo seu bem e pelo bem daqueles que aprendeu a amar. Boa, Abby, boa. E a Ellie, que não se decide, tá. Bom, final feliz? É óbvio que não. Isso ainda é The Last of Us. Chegamos no ponto onde, aparentemente, os críticos da narrativa parecem não ter entendido muito bem. Lembrando também que essa é somente a minha interpretação. Você pode ter entendido de um jeito, eu de outro e tá tudo bem. Mas peço que pelos próximos minutos abra sua mente para um ponto de vista diferente. Pelos próximos minutos, não venham dar rage nos comentários, tá? É isso que ele quer dizer. Não precisa ficar nervosinho por causa do ponto de vista do cidadão, não, tá? Sobre o jogo. Não leve pro coração. Eu te pergunto, por que Ellie foi novamente atrás da Abby, mesmo depois de aparentemente ter seguido em frente? Bom, isso é um tanto simples. O que moveu a Ellie nesse ponto do jogo já não foi mais simples desejo de vingança, e sim algo até mais forte, talvez, o sentimento de culpa. Ellie, não! Sai fora daqui! Tira! Perceba que Ellie afastou Joel após descobrir a verdade sobre o hospital, e o tratou mal, em diversos momentos. Sim. Não preciso da sua ajuda, Joel. E outra coisa, não sei se ele vai falar, mas quem quis ir atrás de vingança foi ela. O Tommy Lee chegou e disse assim, ó, a Maria disse pra não ir, né? E a Maria comentou que os caras já podem estar longe, talvez seja melhor a gente deixar pra lá. E ela, não, Tommy Lee, eu quero vingança, Tommy Lee. E aí, então, ela, lógica, naturalmente, ela é responsável por Tommy Lee ter tomado um tiro, ficado manco. O Glenn, né? O nosso querido Glenn ter morrido e muitas outras mortes. Tudo culpa. Culpa! Culpada. Boa. Apesar de amar Joel, ela estava ressentida, frustrada e emocionalmente ferida com tudo o que aconteceu. Nas próprias palavras da Ellie, Joel tirou dela seu propósito, a única razão pela qual ela estava no mundo. Porém, em determinado ponto, Ellie decide deixar isso de lado e tenta perdoar Joel em um diálogo extremamente emocionante, que tira lágrimas de qualquer um. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento... Quem chorou nesse diálogo aí? Eu teria feito tudo igual. Boa!
Aí, ó. Era pra ele ter dito assim, se Deus tivesse me dado uma segunda chance, eu teria matado muito mais. Eu teria voltado lá e matado a Abby, né? Ah. O problema é que seu novo pai foi tirado dela também, horas depois, tirando a chance de qualquer reconciliação, tirando a chance de retrabalhar aquela relação entre pai e filha que estava fragilizada. Ellie, por sua vez, no início do jogo, foi movida pela raiva, pela vingança, pelo ódio. Mas nessa parte do jogo, ela é movida pela culpa. Culpa pela forma como tratou Joel. Culpa por não ter tido mais momentos com ele, porque estava cega de raiva. E culpa por não conseguir salvá-lo. E na mente de Ellie, só havia uma forma de se livrar dessa culpa. Matando a pessoa que impediu sua reaproximação com Joel. Ellie precisava de um alvo. E só tinha um alvo onde ela podia jogar toda essa culpa. É claro que Ellie só vai se dar conta disso nos momentos finais, vendo todo o sangue, tanto dela quanto da Abby, se misturarem na água. Duas pessoas tão diferentes, mas com destinos iguais. No final, ainda que a matasse, ele ainda sentiria culpa, ainda precisaria de outro monstro para culpar. Sim, de fato, foi Abby quem matou o Joel, mas foi a própria Ellie quem o tirou da sua vida. Isso é verdade. Tá vendo aí, ó? Foi tudo culpa, né? Né, Ellie? Né, Ellie? Né? Filha da puta. Aquele final genial e tocante onde Ellie toca violão sem os dois dedos e as notas saem desafinadas, desajustadas, é um grande simbolismo, onde algumas atitudes nossas têm consequências irreversíveis, ainda que você mude. Agora, relativamente em paz com a morte de Joel, Ellie tem um novo problema. Seu maior medo se tornou realidade. Ela estava, nesse exato momento, sozinha. Tomou. Se você chegou até aqui é porque muito provavelmente gostou do conteúdo. Então, não deixa de se inscrever, seria bom ter você aqui conosco. The Last of Us Parte 2 não é somente um jogo. The Last of Us Parte 2 é aprendizado, é experiência. Sinceramente, não sei o que esperar de um terceiro jogo, quando esse foi tão pesado, tão simbólico. Mas temos aquela ponta solta sobre o retorno dos vagalumes. O que será feito com isso é realmente um mistério. Mas com um pouco de tempo é até possível criar algumas teorias. Inclusive... Pô, na moral, se for ter um terceiro jogo, era melhor esquecer. Esquece Ellie, esquece Abby, esquece todo mundo. E vai pra um outro grupo, né? Acho que já deu. Já deu esses personagens, né? Mas aí, não sei. Eu acho que seria melhor deixar de lado esse povo. Tendo trazer um vídeo sobre isso, teorias para o próximo The Last of Us. Mas de qualquer forma, eu durmo tranquilo, sabendo que a Naughty Dog não vai decepcionar. Agora me despeço com um pensamento de um personagem de outro universo, mas que traz consigo o peso da experiência, e cabe muito bem, tanto na história da Ellie quanto da Abby. Meus mais sinceros agradecimentos. Confie em mim. Aqueles que seguem o caminho da vingança nunca acabam bem. Você só se destrói, e ainda que tenha sucesso, você se vinga. E o que sobrará com isso? Nada. Satisfação. Um vazio. Ah!